Oi, turma. Do livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca, no capítulo de hoje, Vigiem comigo. Aí, os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois, vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. Começaram a saudá-lo dizendo: Viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora a fim de o crucificarem. Evangelho de Jesus segundo Marcos. Eu não gosto dessa passagem, gente. Sinceramente, me dói demais. Os episódios que antecederam a morte de Jesus foram marcados por atos de extrema injustiça e crueldade. A prisão do Cristo foi tramada a partir da traição de seu discípulo Judas Iscariotes. E bem podemos imaginar o que significa ser traído por um amigo. O ataque de um inimigo chega a ser até compreensível e esperado, mas a traição de um amigo é duro golpe que Jesus não deixou de sentir, sem guardar, porém, qualquer mágoa do amigo equivocado. Depois Jesus foi julgado pelo conselho sacerdotal, Sinédrio, composto não apenas por sacerdotes, mas também por representantes dos fariseus e saduceus. Consta no Evangelho de Marcos que os chefes dos sacerdotes e todo o conselho estavam procurando encontrar alguma razão jurídica plausível capaz de levar Jesus à morte, mas não encontravam um motivo sequer para tal intento. A única saída que o conselho encontrou para incriminar Jesus consistiu na afirmação do próprio mestre de que ele era o Messias, o que para os sacerdotes representava uma grande blasfêmia. O Sinédrio, então, houve por bem condenar Jesus à morte. Entretanto, o conselho não tinha poderes para condenar alguém à morte, pois somente o poder político de Roma poderia fazê-lo. Os sacerdotes levaram Jesus ao governador Pilatos, que interrogou o mestre e não viu nada que o incriminasse. Mas o povo, insuflado pelos sacerdotes, pediu a Pilatos que Jesus fosse crucificado. O governador, querendo agradar ao povo e não se dispor com a classe sacerdotal, lavou as mãos e autorizou a crucificação de Jesus. A partir de então, Jesus, que já havia sofrido agressões dos guardas do Sinédrio, passou a ser violentamente agredido pelos soldados de Pilatos, conforme descrição do evangelista Marcos, inserida no início deste capítulo. Açoites com os chicotes dentados abriram o corpo de Jesus. A coroa de espinhos, as pauladas no rosto e na cabeça, afora alguns guardas que ainda cuspiam nele. Tudo isso mostra que a condenação do Cristo foi além das dores da crucificação. E o Nazareno sofria em silêncio. Nenhuma palavra se ouvia de seus lábios. Depois de todas as agressões narradas, ainda vieram os pregos da crucificação nos punhos e nos pés. E mesmo depois de morto, um soldado ainda perfurou o coração de Jesus com uma lança. Essas cenas dantescas fazem brotar em mim uma pergunta inquietante. Para nós cristãos, o sofrimento e a morte de Jesus teriam sido em vão? E, afunilando as indagações, eu me pergunto se todo o calvário que ele enfrentou, sem nenhuma culpa para isso, não me tem sensibilizado o suficiente para agir de forma mais cristã em minha vida. Jesus morreu por sua mensagem de amor e fraternidade entre os homens. E quanto a mim, tenho me guiado por essa mensagem, deixando crucificar o homem velho, egoísta e orgulhoso que ainda habita em mim? Será que Jesus não continua sendo crucificado por nós quando ignoramos a sua mensagem? Creio que ele ainda continua pregado na cruz, ao constatar que, apesar de sua mensagem de amor e solidariedade, mais de 1 bilhão de pessoas no planeta ainda estão morrendo de fome. Imagino que o Nazareno continue recebendo novas coroas de espinho ao se deparar com a corrupção, campeando na política e nas relações comerciais. O mestre até hoje recebe cusparadas no rosto quando encontra os cristãos se digladiando entre si, fomentando discórdias e muitas vezes odiando uns aos outros. O Cristo continua tendo o peito atravessado pelas lanças dos nossos gestos de vingança, ao não aceitarmos o seu ensinamento de perdoar 70 vezes 7. Continuamos chicoteando Jesus quando nos isolamos das pessoas por motivos de raça, religião ou convicção política. O Cristo continua chorando quando fazemos as pessoas chorarem por nosso comportamento violento.
Como continuar fazendo tudo isso e querer ainda tocar Jesus, pedindo-lhe a bênção? Se o Mestre continua sofrendo com as nossas loucuras, será que Jesus continuará sozinho na cruz? Ou nós também teremos a coragem de tomar a nossa cruz e a partir dela transformar o mundo pela força do amor? Momentos antes de ser preso, Jesus orava no jardim do Getsemane. 3 discípulos estavam próximos a ele. Ele sabia que em breves momentos seria preso, por isso estava triste e aflito, narram as Escrituras. Depois que voltou da oração, Jesus encontrou os discípulos dormindo e, provavelmente decepcionado, disse aos seus seguidores: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Jesus se sentiu sozinho, abandonado pelos próprios discípulos. Essa pergunta de Jesus chega até nos dias de hoje. Será que vamos continuar deixando o Cristo sozinho? Vamos continuar dormindo? A obra do amor na face da terra não é somente de Jesus. A injustiça e o desamor na terra ainda são gritantes, porque nós cristãos temos sido omissos, temos deixado Jesus sozinho. Nossa vida pessoal também não caminha bem, porque vivemos longe dos ensinamentos do Mestre. Se amássemos mais, se perdoássemos mais, se perseverássemos mais, se fôssemos mais caridosos, muita coisa em nossa vida já teria mudado para melhor há muito tempo. Nós precisamos de Jesus, mas Jesus também precisa de nós. Você está só? Ele também. Não chegou a hora de nos unirmos a Ele de uma vez por todas? Não chegou a hora de tirá-lo da cruz? Eu não vou nem comentar, né, gente? Dessa vez não. É difícil, né? Tudo que Ele passou por nós, e a gente ainda continua tão imaturo, tão longe de entender o que Ele quis e o que Ele quer da gente. Oração. Cristo Jesus, as cenas de sua crucificação passam pela minha cabeça. E como passa? Foi grande a sua dor. Vejo a agressividade dos guardas, a indiferença do povo, a omissão dos bons. E você pregado na cruz ao lado de 2 ladrões, um dos quais acabou sendo convertido por testemunho do seu amor. Eu também tenho a minha cruz, Jesus, porém bem diferente da sua. Eu posso me considerar como aqueles ladrões. Se não roubei bens materiais, creio que tenho subtraído das pessoas esperança, alegria, fraternidade e amor. Por isso hoje estou carregando a minha cruz. Auxilie-me, Jesus, a vencer como você venceu. Eu quero estar com você hoje mesmo no paraíso das boas atitudes. Não quero tirar mais nada de ninguém. Quero antes dar, oferecer o melhor que tenho em mim. A culpa me prega na cruz e o perdão me liberta. O orgulho é uma chibatada e somente a humildade é capaz de cicatrizar as feridas deixadas. A revolta diante dos problemas me imobiliza na cruz e a aceitação me impele a tirar a coroa de espinhos. Não quero mais sofrer, Jesus. Você que saiu da cruz para viver a vida eterna, ajude-me a também realizar as grandes transformações que eu preciso fazer. Não quero resistir mais, quero mudar o que precisa ser mudado. Você me ajuda, amigo? Assim seja.